Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 2 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltei. Muito bem. Nós já estamos aqui com a nossa continuista Apostos, mas nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Então vamos fechar os nossos olhos físicos para abrirmos os nossos olhos espirituais. Sairmos das sensações para mergulharmos nas emoções espirituais. Senhor Jesus, amor de nossa vida, muito obrigada, divino amigo, por estarmos aqui, reunidos com a família universal, reunidos em torno da obra espírita, reunidos, Senhor, para aprender e aprender a melhor te servir. Reunidos, Senhor, e unidos para compreendermos que o trabalho é teu. Que cada um de nós seremos chamados em particular para darmos conta do trabalho que realizamos ou que deixamos de realizar. Muito obrigada, divino amigo, por essa oportunidade de esclarecimento. Que os bons espíritos que aqui estão, trabalhadores fiéis da tua seara, que possam nos conduzir, nos inspirar, porque cada um de nós aqui estamos em teu nome. Te pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da obra Voltei, a história viva do nosso irmão de ideal espírita, Senhor Frederico Figner. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Boa noite, amigos e irmãos de jornada. Nós vamos começar a noite de hoje relembrando o que nós estudamos no dia 26 de julho de 2023. Nós conseguimos compreender a justificativa do pseudônimo Irmão Jacó, utilizado pelo Frederico Figner. E essa explicação veio por meio de mensagens psicografadas, mensagens de Emmanuel que foram psicografadas e que estão no livro Deus Conosco. Em seguida, nós iniciamos a leitura do livro Voltei pela mensagem inicial intitulada A Luta Continua e paramos ao fim do 2º parágrafo dessa leitura. E aí, continuaremos hoje com a graça de Jesus. Essa é a Aline, está contratada. Já vai receber o salário direto do Cristo. Jesus chama, a gente só diz sim, senhor. Vai teimar com o mano, né? O mano mais velho. Meus amigos, eu esqueci de dar uma notícia. Crônicas Espíritas é um livro escrito por Frederico Figner, quando ele estava ainda encarnado, tá? Crônicas Espíritas. Então, vamos retomar logo o prefácio do A Luta Continua, tá? Do próprio Irmão Jacó. E nós explicamos por que ele mesmo fez, lembra? Então vamos lá, que Jesus nos guie. Continua o senhor Frederico. Vou voltar um parágrafo. Antes da passagem, tudo me parecia infinitamente simples. Quando nós estamos estudando, tudo parece muito simples. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossa alma para esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Essa era a ideia que todos nós o temos. Compreendo hoje, diz ele, uma vez estando já desencarnado, compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria o mesmo que menoscabar, desprezar a existência humana,
declarando-se que o homem apenas renascerá na terra, respirará entre as criaturas e, em seguida, se libertará do corpo de baixa condensação fluídica. Quantos conflitos, porém, entre o aparecimento e a desagregação do veículo carnal? Quantas lições entre a infância e o declínio, que é, no caso, a velhice, das forças físicas? Então, ele disse assim, o fato de eu pensar, estou vivo, vou desencarnar, vou acordar no mundo espiritual. Não, não é só assim. E toda a vida que tu levastes, por um acaso vai deixar de existir? Se hoje eu sair da carne, se eu desencarnar agora, nesse exato momento, eu vou para o mundo espiritual com tudo que eu tenho dentro de mim. Virtudes, vícios, paixões, desejos, apegos, levo tudo. Não pense você que ao sair do corpo, ao desencarnar, que vai cair um pó e que você vai se tornar um espírito simplesmente. O humano que você é vai te acompanhar. A pergunta que eu tenho que fazer é, que humano eu sou? Então, se você é aquele que treme porque não toma café, tu vai desencarnar, tu vai querer café no mundo espiritual. Desejos vai te acompanhar. Todos os vícios. Então, é por isso que eu tenho que, estando na carne, exercitar constantemente a minha espiritualidade. É aqui que eu tenho que me aperfeiçoar. Não é quando eu desencarnar. Então, eu tenho que me espiritualizar na carne. Ficou claro isso? Sexo com controle e respeito. Alimentação necessária. Dormir necessário. Se você é daquele que quer dormir o dia todo, você está mais para a animalidade do que para a espiritualidade. A espiritualidade, eles dormem pouco e trabalham muito. A animalidade dorme o dia todo. Você tem cachorro em casa? Você tem gato? Você já viu tanto que eles dormem? Gato, então, só se lambendo. E tem ser humano, que é humano, mas se porta ainda como um gato e um cachorro. Se espreguiçando, enrolando. Sai para trabalhar e fica lá na mesa, só a mesa do trabalho, só fazendo de conta que está trabalhando. É o bicho. É ainda o vínculo com a animalidade. Por isso que eu acho que o nome é preguiça, que é para vincular com o animal, a preguiça. Entende? Então, todo e qualquer comportamento, eu tenho que me espiritualizar aqui, adquirir o hábito da oração, adquirir o hábito do contato mental, porque a gente se comunica com os espíritos constantemente, ter essa consciência, vigiar meu pensamento, direcionar. Tudo é um movimento de eu ter consciência, porque às vezes a gente não tem nem consciência que pensamos. Às vezes você toma um banho, você sai do banho e você diz, será que eu passei shampoo? Ou então você está dirigindo e diz, às vezes a pessoa quase, nossa, eu já estou aqui, nem me lembro de ter passado por ali, por ali, por ali. Ou seja, é um ser que está ficando totalmente deslocado da sua essência, da sua condição espiritual, da sua mente, da mente que é. Então, nós temos que estar consciente no que estamos fazendo, realizando. Esse é o movimento da lucidez. A gente tem que tomar ciência do que somos. Então, ele diz, volta aqui. Não passaria a morte de mera libertação do espírito e mais nada. Seguiria nossas almas para as esferas de julgamento, de onde voltaria a reencarnar, caso não se transferisse aos mundos felizes. Eu voltei mais só para testificar o que nós estamos falando. Eu não posso pensar mundo espiritual apenas dessa forma. Por isso é que ele diz, olha, hoje, compreendo hoje que aceitar esta fórmula seria desprezar a existência humana. Então, eu apenas vou sair daqui, vou voltar para o mundo espiritual e a existência humana. Não, eu deixo tudo para trás. Não deixa. Ninguém deixa tudo para trás. A gente leva tudo dentro da gente. Tudo que se refere ao ser que eu sou. Então, se você é briguento, você vai continuar briguento no mundo espiritual.
Se você é possessivo, vai continuar possessivo no mundo espiritual. Se você é relaxado, vai continuar relaxado no mundo espiritual. Então, que possamos nos aperfeiçoar aqui, na carne, no corpo. Ficou claro isso? Volta lá. Reconheço presentemente que as dificuldades não são menores para a alma liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Olha só, reconheço agora, presentemente, que as dificuldades no mundo espiritual não são menores para a alma liberta. Liberta do quê? Dos mais pesados impedimentos do plano material, liberta do corpo. Então, hoje eu reconheço que aqui do outro lado, na condição de espírito, também tem dificuldade. Por isso é que ele colocou o título, A Luta Continua. A luta continua. Entre o ato de perder a carcaça, o corpo, a carcaça de ossos e a iniciativa de reencarnação ou de elevação, temos o tempo e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Gente, isso aqui é muito profundo. Uma leitura rápida, a gente não vai dar conta de entender isso aqui, não. Olha o que ele está querendo dizer aqui. Me acompanha. Vamos ticar. Reconheço presentemente agora que as dificuldades não são menores para a alma. A alma é o espírito encarnado, né? Ele está falando para a alma que agora está liberta dos mais pesados impedimentos do plano material. Ela está liberta do plano material, dos impedimentos. Aqui, quando nós estamos no corpo, eu estou muito impedida como alma. Eu só consigo conversar com você se você exteriorizar, através da fala. Às vezes a gente percebe pensamento, mas graças a Deus é só um pouquinho. Se fosse muito, isso ia dar uma confusão. Mas a gente normalmente o quê? A gente precisa o quê? Conversar. Para eu daqui e voltar até minha casa, eu vou ter que sair andando, ou vou ter que pegar um transporte coletivo, ou eu vou ter que pegar o transporte pessoal. Então, isso a gente tem um movimento, a gente se limita muito quando a gente está aqui. Quando eu estou na condição de espírito, eu já não tenho mais essa limitação. Vocês sabem que mamãe desencarnou, está com 2 meses. E ontem eu estava no almoço com a minha irmã, e a gente conversando ali algumas coisas, e algumas coisas assim que eu sei que ela não gostava muito. Hoje eu já amanheci, ela assim, na minha frente, olha, muito séria olhando para mim. A senhora está braba? Já sei, só pelo seu olhar eu sei que a senhora está braba. Isso logo pela manhã. Eu sei que a senhora está braba. E ela calada, olhando para mim, né? Ela disse assim, prometo para a senhora que eu não vou mais tocar naquele assunto. Ainda sou sua mãe. Entendeu? Então a gente percebe que não existe... Se eu ficasse falando, ela tivesse encarnada, ela não ia nem saber. Mas agora ela está desencarnada. Tu tá entendendo? Agora a coisa ficou pior. Que agora, olha, eu olhei 24 horas em cima da Conceição. Olha que coisa linda. Mas foi tão engraçado, ela era muito séria, olhando pra mim. Não falou nada, só olhão de mãe, sabe? Eu digo, gente do céu, mãe não tem ex-mãe, não existe mãe desencarnada. Agora ela está mais encarnada do que nunca. Então a gente percebe o quê? O que a gente percebe nisso? Que quando nós estamos no corpo, nós estamos limitados. Saiu do corpo, a gente fica mais livre, mas isso não quer dizer que a gente não tenha dificuldades. Ainda tem, e às vezes até dobrado. Por quê? Porque quando nós estamos aqui, a gente consegue dissimular os nossos sentimentos e as nossas emoções, inclusive para nós mesmos. A gente fica sempre justificando. Quando a gente está em espírito, a gente não consegue mais dissimular. Acabou. Entendeu? Entre o ato de perder a carcaça dos ossos e a iniciativa da reencarnação, então, entre a desencarnação e a reencarnação, o que existe entre isso daí? Um tempo. Existe um tempo. Aí ele vem e pergunta, entre o ato de perder a carcaça, a desencarnação de ossos, e a iniciativa, ou seja, a programação de uma nova reencarnação, ou de elevação, porque você está no mundo espiritual e pode ficar simplesmente durante 200, 300, 400 anos no mundo espiritual, estudando, aprendendo.
E entre uma desencarnação, reencarnação e a tua elevação, porque o propósito de reencarnar é o quê? Casar, ter filhos, ter um certificado espetacular, fazer doutorado, pós-doutorado, comprar uma casa espetacular. Já sei, é o carro do ano. Não é para isso não que a gente reencarna? Já sei, para fazer uma cirurgia plástica. Não é também? Não é não? Para que a gente reencarna? Para evoluir, né? Para evoluir o quê? Fisicamente, materialmente ou moralmente? Isso nós sabemos espetacularmente bem. Mas no nosso cotidiano a gente trabalha para o quê? Entende? Então, a nível intelectual, nós temos a informação. Eu nasci para me tornar um humano melhor, para evoluir na condição de espírito. Eu preciso disso. Mas a minha busca constante no dia a dia é apenas horizontal, só material. Tia, a senhora quer dizer o quê, tia? Pelo amor de Deus, vai logo direto ao assunto. O que eu tenho que fazer para ser vertical ao invés de horizontal? Eu tenho que abandonar todo o horizontal e me enfiar dentro do centro espírita? O vertical é aonde Deus te chamou, na família, na vida profissional, aonde Ele te chamou, sirva a Deus. Aonde Ele te chamou. Aqui nós tivemos ainda há pouco as nossas irmãs aqui na frente. E cada uma saindo do seu mundinho para fazer a sua ligação com o vertical. Mas é só no sábado que elas fazem o vertical? Seria hipocrisia. A Lourdes atende no consultório dela profissional, de qualquer jeito, e no sábado está lá, de santa. Dá certo, Lourdes, isso? Seria uma hipocrisia. Então, com o mesmo amor que ela atende lá no sábado, no Sagrado Coração, né, Lu? Ela também atende lá no Gilberto Mestrinho, né, mano? Os dependentes químicos. Então, se eu sou recepcionista, da mesma forma que eu sou recepcionista espetacular dentro do Morada Cristã, com sorriso, da mesma forma como recepcionista lá na empresa, eu tenho que ser. Isso é servir ao Cristo. Aonde eu fui chamada a servir, que eu atenda a cada um como se eu estivesse atendendo o próprio Jesus Cristo, foi Ele que disse isso. A cada um desses pequeninos que tu fizeres, é a mim que tu estás fazendo. Foi essa a orientação. Então, esse é o movimento. Então, aonde eu estou, dentro de casa, no trânsito, no ambiente profissional, o templo de Deus é o universo. Se tu tem cargo de chefia, pior ainda a tua responsabilidade. Entendeu? E a iniciativa de reencarnação ou de elevação? Temos o tempo. E o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Ontem foi um tempo que tu viveu? Ontem? Foi. Aonde reside tudo que tu viveu ontem? Dentro de ti. É isso que ele está dizendo. Tudo que tu vive nesse tempo reside dentro de ti. Tudo. Reside em nós mesmos. Nós somos o arquivo. Não existe absolutamente nada, nada que venhamos a fazer que não fique registrado no nosso mundo íntimo. Aprendemos em Espiritismo que a lei de Deus está gravada na consciência. Então, se você não souber que o vermelho é para parar e tu estiver dirigindo, tu vai passar, tu não vai nem te tocar, porque tu não sabe a informação. Não existe nenhum ser humano no universo que não saiba a informação. Porque a lei está gravada na consciência. Entende? Então, não existe ninguém na face da Terra que não tenha a informação do que é certo e do que é errado. Então, se a lei está gravada em mim, quando eu faço errado, a própria lei que está em mim, ela já me impune.
Quando eu estou encarnada, eu fujo da própria consciência. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um alto índice de dependência química, e quando eu falo dependente químico, eu não estou falando daquele que já está mais para lá, abandonado na rua, não. É daquele pseudamente saudável, mas que tem que tomar medicação para dormir, tem que tomar bastante álcool, todo final de semana, tem que sair bastante, para fugir do quê? De si próprio. Através das químicas, através dos excessos, através das gargalhadas, que na verdade é só disfarce, é a fuga íntima, a fuga de si próprio. Por quê? Porque existe uma lei gravada na própria consciência, acusando a todos os seres humanos, todos. Ficou claro isso? Hoje temos o tempo e o conteúdo desse tempo reside em nós mesmos. Aí ele faz a pergunta: quantos óbitos, ou seja, quantos impedimentos, quantos empecilhos a vencer, quantos enigmas a solucionar dentro de nós? Quantas encrencas, quantas dúvidas, quantos enigmas. Às vezes você está aqui vivendo uma vida e você tem determinada fobia. E você não consegue entender racionalmente, você diz, meu Deus, mas por quê? Ou então, de repente, você é o pai, você olha para a filha e sente desejo pela filha e ele fica desesperado. Por quê? Que enigma é esse? E quantas histórias que são verdadeiras interrogações na nossa vida. Por que que eu sinto isso? Por que que eu passo por isso? Por que que tudo dá errado ou por que que tudo dá certo? Quantos enigmas a solucionar. Acreditei que o fim das limitações corporais, a morte, trouxesse inalterável paz ao coração. Mas não é bem assim. Porque ele não fazia o bem, mais de 40 anos trabalhando incansavelmente na Federação Espírita. Ele ia todos os dias. Ele organizava todas as receitas, distribuía mais de 200 receitas recebidas pelos médiuns. Na época era um trabalho muito comum. Mais de 40 anos. Doou parte do seu dinheiro para os trabalhos de Francisco Cândido Xavier. Montou a editora da Federação Espírita Brasileira. Por isso que as filhas não acreditaram quando leram. Pô, meu papai tá assim? Né? Elas não aceitaram, não. Pois não vou colocar o nome do papai, não. Tá errado. E aí ele fazendo, por isso que o Emmanuel não quis fazer. É interessante, o Emmanuel não... A gente leu isso no Deus Conosco, né? No fundo, em nossas organizações religiosas, somos uma espécie de combatentes prontos a batalhar à distância de nossa moradia e, quando nos julgamos de posse da vitória final, tornamos ao círculo doméstico para enfrentar individualmente a mesma guerra dentro de casa. Vestimos a roupa de carne a fim de lutar e aprender. E, se muitas vezes sorvemos o desencanto da derrota, em muitas ocasiões nos sentimos triunfadores. Somos, então, filhos da turba distraída, turba aí da multidão. Companheiros de 1000 companheiros, cooperadores de 1000 cooperadores. Está como se fosse assim, está todo mundo no mesmo barco. Chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. Porque, meus irmãos, se você é daquele tipo de pessoa que não consegue ficar só nem um minuto, isso é grave. Porque vai chegar um momento que você vai estar só. E se você não souber
ter a sua própria companhia, vai ser um desespero. Então, aprenda a ter a tua companhia e aprenda a conversar com Deus no teu mundo íntimo. Outro ponto é, quando ele fala aqui, o encontro com o próprio íntimo, aí a gente pergunta, e o que tem dentro desse íntimo? O que vai ser encontrado nesse íntimo? Ele diz, chega, no entanto, o momento em que a morte nos reconduz à intimidade do lar interior. E se não houve de nossa parte a preocupação de construir aí dentro um santuário para as determinações divinas, quantos dias gastamos na limpeza, no reajustamento e na iluminação? Ele está falando dele mesmo. É como ele fez todo o movimento externo, mas ele não fez o movimento interno. Tia, como é que é esse negócio desse movimento interno, tia? Eu comecei a ficar preocupada já. Converse com você. Questione as tuas atitudes. Questione por que você faz, para quem você faz, qual o propósito. Você tem que se autoavaliar. O que diz o Evangelho? Para que nós venhamos a ser tolerante com os erros alheios e severo para com os nossos. Por quê? Se eu for severo com os erros alheios, isso me torna pior. Se eu for tolerante para com os meus erros, isso também me torna pior, porque eu não mudo. Agora, se eu passo a ser tolerante com os erros alheios, isso me torna maior, porque eu estou exercitando tolerância. E se eu aprendo a ser mais severo com as minhas atitudes, eu estou no processo de burilamento. Então, esse é o movimento. Seja tolerante com os erros alheios, severo para com os seus erros, as suas atitudes. Agora, eu nem paro para avaliar as minhas atitudes. Como é que eu vou ser severo? Eu chego no final da noite, passo um pente fino para ver o que eu fiz ao decorrer do dia e por que eu fiz e o que eu não fiz. Fazer uma autoavaliação da minha vida, eu preciso. Essa é a única forma, gente. Esse é o teu mundo interior. A gente precisa. Santo Agostinho já nos falava isso. Eu preciso chegar ao final da noite e fazer uma avaliação, verificar os erros, verificar os acertos e me comprometer amanhã fazer diferente. E, se possível, até corrigir o que der para corrigir. Se eu não fizer um balanço, por exemplo, vamos pegar o povo da cozinha. Quando você vai cozinhar, a primeira coisa você tem que saber o que tem na despensa. Ou você é daquela que vai cozinhar, descobre na hora e vai correr para o supermercado para comprar. Tudo na vida é necessário que você conheça e faça uma programação. Toda e qualquer mudança é isso. Então, como é que eu posso mudar ou trabalhar meu mundo íntimo se eu nunca me propus a conhecê-lo? E conhecer não é ficar meditando. Não. É autoavaliar-se. É uma conversa contigo íntimo. Sabe essa língua que fala da vida alheia? Aprende a falar da tua vida. Quer fofocar? Adora fofocar? Fofoca de ti mesmo, para ti mesmo. Diz, olha, vou te contar uma coisa que a Conceição fez hoje, viu, Conceição? Conceição hoje, que feio. Aí você fofoca com você mesmo, não vai ter prejuízo para ninguém. E você ainda vai poder bater um papo com você mesmo. É assim. Daí nós vamos ver Santo Agostinho na questão 919 e tem um livro, Solilóquios de Santo Agostinho, que são os pensamentos. Ele disse, é assim que eu fiz para eu poder me conhecer. É simples, gente. É só uma conversa com você mesmo. E uma autoavaliação, sem justificar. Não, mas eu fiz isso com a Lourdes naquela hora, porque ela pegou pesado. Era necessário fazer aquilo daquele jeito, entendeu? Aí eu volto à pergunta, tudo bem, Conceição, era necessário ter feito aquilo. Mas qual era a tua intenção por detrás? Tu queria humilhá-la? Aí eu digo, é verdade.
Aproveitei para humilhar. E foi na frente de todo mundo. E precisava, Conceição, ter sido na frente de todo mundo. Mas você não poderia... O que Jesus disse? Tu tem algo contra alguém? Chama em particular. É isso, gente. É difícil fazer isso? A gente não sabe conversar com todo mundo? Será que a gente não vai saber conversar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos? Isso é mundo íntimo. Tá? Então, a partir de hoje, fofoque bastante sobre você. Chegue no final da noite, converse bastante. Ai, Conceição, em casa é difícil, é menino gritando, é homem falando, é mulher falando, se tranca no banheiro. Ou então finge que está dormindo. E ali, tenta, mas você tem que achar algum minuto para isso. Acabou. Foi bom? Tivemos lições? Que bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? A pergunta que eu tenho que fazer é: que humano eu sou? Então, se você é aquele que treme porque não toma café, tu vai desencarnar, tu vai querer café no mundo espiritual. É aqui que eu tenho que me aperfeiçoar. Não é quando eu desencarnar. Sexo com controle e respeito. Alimentação necessária. Dormir necessário. Se você é daquele que quer dormir o dia todo, você está mais para a animalidade do que para a espiritualidade. Eu tenho que me espiritualizar aqui, adquirir o hábito da oração, adquirir o hábito do contato mental, porque a gente se comunica com os espíritos constantemente, ter essa consciência, vigiar meu pensamento, direcionar. Tudo é um movimento de eu ter consciência, porque às vezes a gente não tem nem consciência que pensamos. Porque, meus irmãos, se você é daquele tipo de pessoa que não consegue ficar só nem um minuto, isso é grave. Porque vai chegar um momento que você vai estar só. E se você não souber ter a sua própria companhia, vai ser um desespero. Então aprenda a ter a tua companhia e aprenda a conversar com Deus no teu mundo íntimo. Então, a partir de hoje, fofoque bastante sobre você. Chegue no final da noite, converse bastante. Ai, Conceição, em casa é difícil, é menino gritando, é homem falando, é mulher falando, se tranca no banheiro. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, agora é o nosso sentimento de gratidão a Deus. Te agradecemos, Pai amado, por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. E que possamos, Senhor, despertar desse sono pesado e termos mais consciência da nossa realidade espiritual.
Graça te damos, Senhor.